governo federal está anunciando uma nova modalidade de documento, o que se chama de documento único. Vamos a Brasília, a informação. Carteira de identidade, título de eleitor e cartão do SUS. Josevaldo sempre anda com os principais documentos pessoais na carteira, mas acha arriscado. A gente corre o risco de perdê-los, né? Dentro do coletivo mesmo, por exemplo, perde o risco de perder, né? Dentro do ônibus. Uma solução para facilitar a vida do Josevaldo está a caminho com o lançamento do Documento Nacional de Identificação, o DNI. Só pegou, sacou o documento sozinho, resolveria os problemas da gente. Totalmente digital, o DNI vai ser gerado a partir de um aplicativo para tablets e smartphones. O aplicativo está em fase de testes e vai estar disponível para todos os brasileiros a partir de julho. Quando isso acontecer, vai ser possível acessar na tela do celular com apenas um clique o CPF e o título de eleitor. Futuramente, outros documentos também vão se integrar ao DNI. Trata-se de uma solução tecnológica que vai englobar os outros documentos e criar a possibilidade da integração de diversos serviços, facilitando o dia a dia e facilitando a vida do cidadão. O Documento Nacional de Identificação vai usar a base de dados de cadastro biométrico da Justiça Eleitoral para ser emitido. Essa base tem mais de 73 milhões de pessoas cadastradas, com foto e impressão digital, e deve crescer nos próximos anos. Foi um processo histórico de criação pela Justiça Eleitoral, sempre com o apoio do Poder Executivo, do Poder Legislativo, com o apoio orçamentário necessário para essa implementação. O brasileiro não vai ser obrigado a aderir ao DNI, mas quem quiser mais praticidade e segurança deverá baixar o aplicativo assim que ele for liberado. Teremos todos menos papel, a vida de todo mundo de alguma maneira ficará mais fácil. A ideia de um documento de identidade todo digital que possamos acessar pelo telefone é muito prática, mas não é apenas de praticidade que se trata. O DNI, que se vale da biometria, será também sinônimo de segurança. O presidente Michel Temer também assinou o decreto criando o Registro Provisório Nacional Migratório. O documento será destinado a estrangeiros que pedirem refúgio no Brasil. Atende tanto à expectativa de os migrantes terem documento adequado para certificar sua situação no país, como dimensiona quantos estrangeiros estão em terras brasileiras e buscam serviços públicos que a Constituição assegura a todos, como saúde e educação. Eu quero dizer da satisfação de nós estarmos colocando, por força desta atuação conjunta dos poderes e da Procuradoria-Geral da República, de nós estarmos colocando definitivamente o Brasil no século XXI. Tomara! Agora vamos falar sobre educação. Atenção, matrículas aprovados em primeira chamada da Unesp, FATEC e também nas ETECs, inclusive a ETEC Antônio Devisati. Nesta quarta-feira, matrícula para aprovados em primeira chamada. A Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Marília ganhando um polo a partir deste ano, matrículas a partir do próximo dia 15. E atenção, professores readaptados da rede estadual de ensino. A POESP é o sindicato que representa os professores da rede estadual, tem importante informação. Estamos recebendo o Juvenal Aguiar, diretor estadual da POESP. Professor, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, população de Marília. Antes de mais nada, o que é professor readaptado? Zé Henrique, professor readaptado é aquele que, infelizmente, no decorrer da sua vida profissional, ele tem um problema de saúde e, como ele não consegue dar mais suas aulas, ele tem que ser readaptado, ou seja, tem que ser realocado em outra função dentro da escola para que ele continue trabalhando até ele se aposentar. E, infelizmente, nesse momento, e eu vou fazer aqui um parênteses, Zé Henrique, para você entender bem o que é a vida do professor, e vou falar com o readaptado daqui a pouquinho. Lá em 1900, na década de 60, veio lá o presidente da França,
ao tal do Charles de Gaulle, e falou que isso aqui era um país que não era sério. Naquela época, eu jovem de tudo, eu fiz protestos, porque não acreditava que alguém pudesse vir no Brasil e falar que nossa terra era um país que não é sério. Hoje, infelizmente, eu sou obrigado a concordar. Acabei de ver aí o presidente golpista falar que o Brasil está entrando no século XXI. De que maneira, gente? Lá, para ter uma ideia da situação do professor hoje com relação ao mundo, um professor de Nova York, e olha que não é o país que mais paga não, quem paga mais é a Islândia, são países europeus, etc. Nova York paga $10.000 ao mês para o professor do ensino fundamental. Olha o que estou falando na população, $10.000. Aqui no Brasil, infelizmente, os nossos professores não recebem em torno de $700 a $800, nem um décimo é o salário do professor brasileiro. Como é que nós vamos progredir? E todo mundo fala, tem que investir na educação. Infelizmente, aqui no estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin deixou todo o funcionalismo e educação durante 4 anos sem reajuste, com uma perda salarial acima de 30%. E agora vem dar 7% de reajuste para professores, 4% para os policiais e simplesmente 3,5% para os demais funcionários públicos. Nós da POS estamos exigindo que o governo dê os mesmos 7% para os funcionários das escolas, que são os nossos parceiros. Porque se não investir na educação, não tem saída. E infelizmente esse é o quadro do país. E nós sabemos que, infelizmente, o nosso país, deu na Folha de São Paulo, o Estadão já mostrou isso, revistas sérias mostraram isso, o Brasil é o penúltimo salário de professores do mundo. Olha o que eu estou falando, hein? É o penúltimo salário do mundo. E não é o professor Juvenal que fala, não. Está na Folha de São Paulo, está no Estadão, e todo mundo vê as pesquisas, a própria ONU mostra isso, os estudos são horrorosos. E aí vem o presidente falando, não, nós vamos entrar agora no século XXI. Vai entrar patavina nenhuma. Esse governo golpista que está entregando tudo que é brasileiro, nós estamos virando inquilinos do país. Agora, população, o professor readaptado. Se porventura, meu amigo readaptado, você está sendo convocado, uma parcela grande está sendo convocada para fazer outra reavaliação na sua saúde. Se porventura o Estado caçar, ou seja, simplesmente cessar a sua readaptação e o seu problema não foi resolvido, se você for sócio da POSP, a nossa orientação é a seguinte: entra de licença médica outra vez, nos procure, porque nós temos lá médico do trabalho, faremos um novo laudo médico e você, sem dúvida nenhuma, nós vamos mostrar através da justiça que o governo do Estado não cumpre grande parte da Constituição Federal e também não quer fazer com que o professor tenha a sua vida tranquila. Se você estiver doente, você tem o direito de continuar readaptado. E nós não podemos permitir de maneira nenhuma que cesse a adaptação. Até agora, felizmente, eu estou sabendo de apenas um professor lá da Zona Norte de São Paulo que foi cessado. Mas os professores, se não for sócio da POSP, não tem como a gente ajudar. Mas mesmo assim deve nos procurar, porque o professor precisa saber que precisa ser sócio da POSP. Outro detalhe, nós estamos entrando agora na época do planejamento escolar. E chegou ao nosso conhecimento que alguns diretores avisaram os professores que estão acumulando cargos que vão ficar com falta numa das escolas. Isso é inadmissível. Se na sua escola você ficar com falta numa escola porque estava trabalhando na outra escola, você deve fazer um requerimento ao seu diretor pedindo que essa falta não seja considerada. E se esse documento for indeferido,
nos procure, porque se você é o professor que tem 2 cargos, você tem acúmulo de cargo na hora do planejamento, você deve fazer o planejamento numa só escola ou dividir parte numa escola e parte na outra com um acordo entre os diretores, porque você não pode de maneira nenhuma ter o prejuízo, porque você tem o acúmulo de cargos. Zé Henrique, se você permitir mais um pouquinho, eu gostaria de falar sobre a Previdência. Reforma previdenciária, o governo quer votar até dia 20, mas não tem 308 votos na Câmara Federal para aprovação. Vejam bem, eu quero me dirigir aqui a você, coxinha de Marília. Você que bateu panela para Dilma sair. Você, se porventura você ganhar 3 mil reais, e a sua mulher ganhar 3 mil reais, se você morrer, se essa previdência passar, tá, o seu salário não fica mais para sua esposa, ela não vai ter mais a sua pensão, tá? É isso que você produziu em tirar a Dilma. E tem mais, o seu combustível que agora era R$ 2,20, agora é quase cinco reais. Agora a previdência, os nossos filhos e os nossos netos, se passar do jeito que está, infelizmente, eles não terão aposentadoria, porque o que o presidente fala são enormes mentiras. A CPI da Previdência mostrou que a Previdência ela é superavitária e nós não podemos de maneira nenhuma passar. Portanto, daqui até o dia 21, nós faremos, inclusive no Brasil inteiro, no dia 19, grandes atos no país inteiro, inclusive aqui em Marília, contra a reforma da Previdência, porque ela não pode passar. Os privilégios do pessoal lá do judiciário, o pessoal, os altos cargos federais, o pessoal dos altos cargos do executivo, esses cargos mantêm as suas aposentadorias em alto nível. Eles querem mexer assim com o pessoalzinho de baixo, por causa os rentistas querem continuar ganhando dinheiro, querem colocar as previdências privadas. Só que, infelizmente, quem vai perder é a população. Precisamos de todo mundo na rua. Não faz mal que lá atrás você foi contra Dilma. Agora você tem que trabalhar em seu próprio benefício. Fale para o seu deputado que se ele votar a favor da Previdência, ele não volta a ser deputado. Isso nós faremos. Sindicatos, movimentos sociais, instituições sérias, estaremos no decorrer da campanha eleitoral mostrando que o deputado X, inclusive os 2 de Marília, votaram contra o trabalhador na época da lei trabalhista, da terceirização. Se votar contra a Previdência, nós vamos mostrar que eles são traidores do povo, trabalhadores do povo de Marília. Meus colegas professores, todo mundo precisa, no dia 19, parar as suas atividades. Vamos para a rua, junto com a sua comunidade, porque senão passa a reforma da Previdência e todo mundo está ferrado. Muito bem. Obrigado, Juvenal Aguiar, diretor estadual da TUESP. Destaques também. IPTU, aumento em Marília. Contribuintes que se dizem lesados protocolam nesta quarta-feira ação na Justiça. Pois é, o transporte coletivo, usuários permanecem protestando, querem de volta as catracas no terminal rodoviário urbano e também a volta do passe integrado e o passe estudantil como antigamente. O alimento, 8 toneladas de carnes vencidas na cozinha piloto. Vereador Nardi insiste com instalação de CPI na Câmara Municipal. Ainda não tem aprovação dos vereadores do Legislativo. O futuro dessa nação tem que estar com a juventude e só com educação.
O programa atende jovens que têm entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever e que queiram concluir o ensino fundamental e aprender uma nova profissão. No total, são 54 mil vagas em todo o Brasil. 43 mil são para o chamado módulo urbano. Neste caso, além das aulas do ensino fundamental, os estudantes aprendem profissões ligadas à indústria, à construção civil e ao comércio, como auxiliar de produção, pintor, marceneiro e cozinheiro. As outras 11 mil vagas são para jovens que querem se qualificar para trabalhar no campo. Eles aprendem sobre agricultura familiar e sustentabilidade. A Débora é gerente de educação no campo. Ela conta que o programa mudou a vida dos estudantes. Pensando justamente na perspectiva de transformação, de empoderamento desses jovens, de novos conhecimentos que possam favorecer a sustentabilidade e o desenvolvimento com enfoque territorial. O curso tem duração de 1 ano e meio a 2 anos. Todo o material didático para os estudantes e também para os professores é fornecido pelo governo federal. Há também uma sala de acolhimento, um local onde as crianças podem ficar durante as aulas dos pais. A sala de acolhimento é a cereja do bolo, porque ela é a principal responsável pela baixa evasão do programa e ela permite que os filhos dos alunos fiquem tendo um acompanhamento adequado enquanto os pais estão na sala de aula.